Olá, olá, turma! Como tá a cabecinha de vocês por aí? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Sad Nerd e esse é mais um Argonauta de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões, pensamentos aleatórios e coisas que eu penso durante a noite que eu provavelmente deveria deixar na minha cabeça, mas eu resolvi gravar um podcast. Desde já gostaria de pedir: curtam, compartilhem, deixem seus comentários. Sigam a gente no Instagram, no TikTok, ouçam a gente no YouTube Music, no Deezer, no Spotify. Falem com a gente, falem da gente pros seus amigos, pros seus inimigos, irmão, mãe, pai, cachorro, papagaio. Ouçam a gente na sua televisão, sei lá, na sua geladeira. Eu quero que esse negócio aqui seja mais esquema de pirâmide que Rinodê. Quero que assim todo mundo por aí esteja ouvindo o Argonauta e aprendendo um pouquinho, refletindo um pouquinho sobre a vida. O tema do episódio dessa semana, ele é inspirado em uma matéria que eu tive na faculdade e que ela me fez refletir bastante sobre narrativas, né? Caso você tenha lido o título do episódio de hoje, toda história fala de alguma coisa. A gente vai refletir um pouquinho sobre livros. Talvez os livros, seus livros favoritos estejam falando mais do lugar e da pessoa que escreveu eles do que parece. Inclusive, ela pode falar muito da sociedade na qual ela foi escrita, e não só da história em que ela está contando. Peraí, vamos destrinchar isso de um jeitinho interessante. A gente normalmente pensa que uma história de ficção, assim, ela só fala da história ali, ah, é bruxa, fantasma, vampiro, tal. Só que a forma com que aquilo é escrito, muitas vezes pode revelar bastante sobre o período em que ele foi escrito e por quem ele foi escrito. Vamos com calma. Essa ideia desse episódio veio de uma matéria de literatura e antropologia que eu tive, em que a gente refletia como alguns livros conseguiam falar da sociedade tão bem quanto um estudo acadêmico. E aí a gente estudou livros como, por exemplo, O Quarto de Despejo, que é da Carolina Maria de Jesus, e Cartas a uma Negra, da Françoise Egat. Pra quem não conhece, Quarto de Despejo é um dos livros que tá voltando super, né? No qual a Carolina Maria de Jesus fala de quando ela morava na favela, na primeira favela de São Paulo. E a gente consegue entender todo esse fenômeno da construção da favela, de como as pessoas negras, principalmente negras nordestinas e nortistas, né, no período tava tendo essa migração nortista para o Rio de Janeiro e para São Paulo, elas foram jogadas à margem territorial, foram é, retiradas dos centros para que tivesse uma urbanização e um embranquecimento mesmo, um projeto higienista nos grandes centros. E então essas pessoas foram jogadas no- nas margens da cidade e aí foram desenvolvendo as favelas. E aí depois a gente tem toda a construção da identidade da favela, né, das periferias. Mas nesse primeiro momento ela coloca a favela como esse quarto de despejo, esse lugar em que você joga aquilo que não é bem desejado, aquele lugar onde você joga os restos. E a Carolina Maria de Jesus foi catadora, né? Ela fez um trabalho trabalhou um pouco como diarista e depois no livro ela vai contando a história dela como catadora enquanto ela vive com os três filhos dela. E é bem interessante como a própria escrita dela é uma escrita autobiográfica, então você consegue entender a realidade dela, consegue ver pela visão dela como o território funciona, o dia a dia ali. E algo bem semelhante acontece a Cartas a uma Negra, que é escrito pela Argelina Françoise Egat, que ela escreve como se ela leu o Quarto de Despejo e ela escreve como se ela estivesse mandando cartas à Carolina Maria de Jesus. Claro que a Carolina nunca leu essas cartas, até porque eu acho que ela já tinha falecido na época. Então, a Françoise
conversa quase como uma amiga. Então ela vai contando o dia a dia dela como uma imigrante na França, que ela vai para Bordeaux, se eu não me engano, trabalhar como diarista na casa de pessoas brancas. E ela vai contando esse dia a dia dela, tentando escrever esse diário dela, que depois vira o livro. Ela, essa relação entre as pessoas brancas, europeias e os argelinos naquele território. Tá bem interessante. Só que ambos os livros são, de certa forma, autobiografias, né? Elas vão narrando ali o dia a dia delas. Só que nem só biografias falam sobre a realidade social. Um exemplo disso é o Howard Becker, que em 2010 ele escreve o texto falando da sociedade e tem um capítulo que ele escreve Jane Austen, o romance como análise social, em que ele lê Orgulho e Preconceito como uma etnografia dos casamentos do século XIX. Então, a gente não tá falando só da questão ali do casamento, mas como funciona essa questão da conquista, das ações que podem ser tomadas pelos atores a partir do lugar em que eles estão, porque todo mundo tem uma posição social e aí a gente consegue negociar dentro daquilo que a gente vive, né? Então, por exemplo, naquela época, se você a mulher tá numa família um pouco mais abastada, né, uma família com mais dinheiro, ela tem um pouco mais de flexibilidade para escolher o homem que ela quer. Enquanto as mulheres, né, que não deixam de ser ricas e ter um dinheiro ali, elas têm um pouco menos de flexibilidade. O homem que tiver mais dinheiro que elas é o homem que elas vão ter que se casar. E aí vai mostrando também, por exemplo, a própria protagonista, ela não tem muito como negociar, né? Ela vai, tem um convite ali pra se casar com o Charles, o primo dela, a Elizabeth, né? Pra se casar com o primo dela, já que o primo dela vai herdar a futura herança dela, enfim, porque só tem mulheres, né? Então não vai herdar a herança do pai. E aí ela não tem muita margem para negociação ali, então ele vai mostrando como os diversos personagens tem até onde eles conseguem agir, como eles vão agir, essas escolhas, os impactos de cada escolha, a questão da conquista, como o casamento é feito. Então, é muito interessante isso. Inclusive, tem o texto da minha própria professora que deu essa matéria, a Alessandra Delfar, ela tem um texto em que ela entende a Moreninha como um livro que etnografa o namoro naquela época, no século XX, em que a gente consegue entender como eram esse namoro entre os jovens, como eram os símbolos, então, as flores, as cores dos laços, tá? E como isso ia mostrando como os jovens iam interagindo entre si. Então é bem interessante a gente conseguir entender que por trás das ficções que são escritas, elas conseguem mostrar muito sobre a realidade social. E há muito tempo, o Eduardo Said, por exemplo, já falava isso. O Eduardo Said é quem escreve Orientalismos, que é o grande clássico dele. Muita gente que fala sobre análise social e crítica cultural tem esse livro como uma grande referência. Para quem não está nesse ambiente, o Eduardo Said, ele é palestino e ele entende como ele faz uma análise de vários textos do Ocidente sobre o Oriente e ele percebe como o Oriente ele é retratado de uma forma muito estereotipada e que não reflete o Oriente de verdade. Então, quando a gente pensa no mundo árabe, como a cobra subindo do cesto, o cara tocando flauta, lá esses habibs, então esses Habibs Mohamed, né? Então, com a mesma roupa, barbudo, uma coisa quase meio terrorista, as mulheres com véu, a questão da dança do ventre, dos haréns. Então, toda essa imagem que a gente tem, essa ficção que é contada, ela não é uma reflexão, é um reflexo do Oriente, ela é uma criação do Ocidente sobre o Oriente. E a mesma coisa acontece com o Japão, a China, a Coreia e por aí vai. E aí ele vai entendendo como isso funciona e quando você lê um livro de um autor do Ocidente sobre o Oriente, ele na verdade está falando muito mais sobre o Ocidente do que sobre o Oriente.
Então tá falando sobre como é enxergado o outro, todos os preconceitos, toda a questão social do contexto. E aí ele diz que para a gente ler uma obra ficcional dessa forma, aí a gente tem que entender o contexto social em que aquela obra foi escrita, a própria obra e a história do autor. E é muito interessante a gente perceber isso, que a gente vai conseguindo localizar algumas obras ficcionais num espaço muito interessante. Então, sei lá, eu fui pesquisar e tem algumas análises de 50 tons de cinza, por exemplo, que entendem como o início dessa maior abertura feminina a falar sobre a sexualidade é o que permite com que esses livros que imaginem esses CEOs, né, misteriosos, tal, se relacionando com uma secretária e como isso reflete as dinâmicas de poder do patriarcado, né? Porque no final o Christian Grey é um CEO que tá lidando com uma secretária ali, né? Não é- acho que é da secretária. Então, e como essa questão do homem misterioso, a própria questão de como é tratado o abuso masculino no livro. Então, toda essa questão ela reflete uma imagem do próprio tempo e da própria reflexão sobre essa mulheridade, sabe? E não só essa mulheridade dos 30 e poucos, branco, meio frustrada sexualmente, talvez. Então a gente consegue pensar exatamente sobre como essas obras elas refletem um tempo, um autor, um tipo de pessoa. Então a reflexão vai meio por aí que a gente vai fazer hoje. Entender como, não todos os livros, claro, a gente não pode sair, sei lá, lendo Harry Potter ali para uma análise social a dar rodo. Mas, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo consegue ser lido a partir disso. Como é feita a representação da Narizinho, né? O próprio nome, Narizinho, porque né, ela é branca, tal, a, como as pessoas negras são retratadas nesse contexto, porque, né? Caso vocês não saibam, o autor, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele não era uma pessoa tão legal assim. Ele era meio racista, né? Então, não dá pra gente sair achando que que não tem a influência do próprio autor nisso. Então, quando a gente para ler como as pessoas são representadas no Sítio do Pica-Pau Amarelo, tanto as pessoas brancas quanto as pessoas negras, a gente percebe que o Monteiro Lobato, ele não estava só falando sobre a história de um sítio, mas a própria dinâmica racial e até de gênero dentro desse ambiente, como que era refletida dentro desse ambiente. Então a gente consegue compreender que livros de ficção não necessariamente vão falar só da ficção, mas eles podem falar de uma dinâmica e de fenômenos sociais que refletem a própria cultura tão bem quanto o estudo acadêmico. Por exemplo, o Antônio Cândido, nos anos 2000, ele escreve um livro chamado Literatura e Sociedade, em que ele vai falar, primeiro, que o romance pode fornecer informações sobre uma sociedade e como a gente faria essa análise. Porém, ele diz que não funciona como uma descrição objetiva da realidade, porque, claro, você tem, no próprio Orgulho e Preconceito, por exemplo, você vai ter, claro, a questão da dramatização, porque você precisa se conectar com o leitor. Então, não é toda a ação que a Elizabeth vai tomar ali que significa exatamente uma ação que uma mulher daquela época tomaria. Porque, claro, tem a própria questão dela ser uma mulher mais independente e tal, mas talvez mulheres que estivessem na mesma situação que ela teriam tomado, inclusive, a ação ao contrário do que ela teria tomado. Então, claro que você tem uma questão do drama ali e da própria tensão que o livro tem que causar. Mas, não necessariamente a gente tem que ler as ações dos personagens como uma questão verídica, mas o próprio contexto do livro, a própria ação de alguns personagens e como eles vão atuar lá dentro. Então o autor ele vai falar que a experiência social ela é perpassada pela linguagem, da narrativa, dos personagens e da própria forma literária. Então a forma como você escreve aquela obra também vai refletir o período que você está escrevendo aquela obra. Então isso é para quem estuda literatura, isso é muito claro.
Então, em períodos em que você tem, sei lá, a escola naturalista. Então, como é focado essa questão biologizante, a natureza humana como mais violenta, essa conexão com a animalidade, o animalesco humano. Então, você vai ter essas escolas literárias que vão enfatizar, a partir da escrita, uma própria percepção do tempo em que aquilo foi escrito. Isso eu, né, acho que é a parte mais óbvia que a gente consegue perceber hoje a partir disso. Mas a própria história, então, quando a gente lê sobre personagens angustiados, personagens que estão refletindo sobre a própria existência, aí a gente tem muita influência do existencialismo, do Sartre, enfim, que refletem um próprio pensamento da época. Então, talvez, se a gente for ver, por exemplo, livros de ficção em períodos que foram escritos em períodos de guerra, por exemplo, na Primeira Guerra, Segunda, ou no Entre Guerras, inclusive, na Europa, você consegue ver como os personagens são construídos de forma diferente, como que toda essa as ações que são tomadas por eles e toda essa influência do social na própria construção da obra. Inclusive, vamos referenciar o Said de novo. Quando eu escrevo sobre uma outra pessoa, sei lá, um homem está escrevendo sobre uma mulher, ele está dizendo muito mais sobre como os homens têm a tendência a enxergar as mulheres de uma certa forma naquele ambiente e naquela classe ou raça, enfim, que ele se encontra, que ele demonstra muito mais sobre a sociedade e quem está escrevendo e da onde escreve, mais do que o próprio personagem que está sendo escrito. Então é muito interessante para a gente pensar como a gente consegue ler diversas obras a partir desse olhar. E aí, eu quis trazer uma reflexão de um texto que eu li recentemente, que inclusive foi uma sugestão das meninas do Mil e Um Crimes, que elas fizeram um episódio especial sobre o Candyman, tanto os filmes dos anos 90, né, a trilogia dos anos 90, quanto o filme de 2021, que inclusive ele é muito bom, muito bom. E tanto os filmes de 90 quanto o filme de 2021, eles são baseados num conto do Clive Baker, que foi publicado em 1985, que o texto se chama The Forbidden. É um texto que tem o quê? Umas 50, 60 páginas. Ele é muito bom. E aí eu parei para pensar como essa obra ela reflete a segregação racial nos conjuntos habitacionais em Chicago nos anos 80. Acho que eu fui um pouco específico nisso, mas quando a gente pensa na construção da cidade, principalmente Chicago nessa época, os conjuntos habitacionais eles foram uma tentativa do governo estadunidense de marginalizar pessoas negras para subúrbios, e aí eles construíram esses conjuntos habitacionais de forma precária. Inclusive, as meninas do Mil em Crimes, elas citam a história da Ruth McCoy, que ela morava num desses conjuntos habitacionais em Chicago, nos anos 80. E ela foi assassinada exatamente pela precariedade desses espaços, porque na verdade eles tinham um vão nas paredes em que as pessoas conseguiam passar por esses vãos das paredes. Acho muito interessante esse caso, inclusive recomendo ouvir esse episódio delas. Pra quem gosta de True Crime, é um podcast que eu gosto muito. Foi o primeiro podcast que eu ouvi, inclusive. Então, eu parei pra pensar como o texto dele, do Clive Baker, o The Forbidden, ele conta exatamente sobre isso, sobre esse sucateamento dos conjuntos habitacionais nessa época e como a marginalização de pessoas negras e latinas, principalmente, nesses subúrbios estadunidenses, para segregar elas dos espaços sociais, segregar elas das cidades e colocar elas num ambiente que a princípio parecia muito bom, muito seguro, mas muito pelo contrário, revelava violência, caos e muito perigo também para elas, né? Então, quando a gente para pensar, esse texto ele reflete uma dinâmica de segregação racial e de violência
que não está presente só nessa época, obviamente, a gente ainda tem impactos hoje disso, mas que a gente consegue perceber muito claramente em alguns trechos do texto. E aí eu vou trazer ele. Mas eu queria começar com um trechinho que o Baker ele escreve no prefácio, que ele coloca, não, no prefácio não, no prólogo, né, logo no final, em que ele diz: livros e filmes, porém, não substituíram totalmente a narrativa oral. As lendas urbanas surgiram no mundo moderno como uma maneira alegórica dos moradores de grandes cidades se relacionarem com os perigos desse ambiente hostil e caótico, tendo a violência cotidiana espelhada e ampliada em relatos sensacionalistas de crimes grotescos que, embora repletos de detalhes improváveis, invariavelmente são repetidos com a mais pura verdade. Então, o que ele está dizendo aqui? Claro, a narrativa, ela tem uma questão de exagerar os crimes e de fazer isso de forma grotesca, mas não faz com que eles não estejam conectados, assim, tem uma conexão verossimilhante, né, uma conexão com a verdade da própria violência das cidades e da onde vem essa violência e para quem essa violência vai. Então, quando a gente para pensar, por exemplo, nos grandes núcleos urbanos, São Paulo, Rio, aonde está presente os maiores núcleos de violência? Por quem é cometida essa violência? Contra quem é cometida essa violência? Onde são os espaços seguros? Toda essa dinâmica, ela, claro, é dramatizada em muitas obras, mas ela também não deixa de ser verdade nessas obras. Nem no conto, vamos falar um pouquinho sobre o próprio conto, The Forbidden. Ele foi publicado, como eu disse, em 1985 e ele vai contar a lenda urbana do Candyman, que seria esse Homem dos Doces, em tradução livre. E ele coloca, ao mesmo tempo em que examina o próprio mecanismo que mantém o mito vivo. Então, como que o Candyman ele se reforça como um mito? E aí a gente vai entender melhor isso depois. Como eu falei, essa obra ela vai inspirar a franquia do Candyman em 1992 e o remake em 2021. E o Clive Barker, acho que é Barker. Ele é um autor britânico em que ele ficou muito conhecido pelo Hellraiser, de 1987. Então, Hellraiser é um dos grandes clássicos do cinema, então, né? Acho um pouco difícil não conhecer o Barker. No caso do The Forbidden, a gente vai entender como essa relação entre os conjuntos habitacionais vai se dar. Como eu já tinha citado a Ruth Mae McCoy, eu queria falar um pouco sobre o próprio caso dela. O assassinato dela aconteceu em Chicago em 1987, como eu falei, o texto é de 85 e o caso dela é de 87. Então a gente consegue perceber que o o Barker, ele não se inspira no caso da Ruth, mas o caso da Ruth está no mesmo contexto social em que ele escreve isso. Então a gente percebe como o contexto, o ambiente em que eles estão inseridos é muito representativo para contar essas histórias, para como que eles vão falar desses conjuntos habitacionais e dessa segregação. A Ruth, ela morava na rua Cabrini, e inclusive é o pano de fundo do filme de 2021, que o conjunto habitacional se chama Cabrini Green. Então a rua Cabrini, que a Ruth morava, depois vira uma referência para os filmes posteriores. A Ruth, ela era uma moça de 52 anos, ela era uma mulher negra e foi tardiamente diagnosticada com esquizofrenia. E ela, eu vou ser bem sucinta nessa parte do caso dela, caso vocês queiram saber mais sobre o caso da Ruth Mae McCoy, ouçam, né, o episódio das meninas do Mil e um Crimes sobre esse caso. É muito interessante. A Ruth, os vizinhos ouvem diversos barulhos acontecendo na casa dela e depois de um tempo, eles ligam para a polícia e aí a polícia, então, a gente já, né, tinha ouvido, ela já tinha ligado aqui pra gente, falando que ela tava com medo, tudo, mas aí a gente vai ver. O que que ela falava nessas ligações? Tem as gravações, tá, dessas ligações. Ela fala, em uma dessas ligações, estou nos conjuntos habitacionais, estou do outro lado. Dá para chegar até meu banheiro. Eles querem entrar pelo banheiro. Eles arremessaram o gabinete. Ela
Tava falando do gabinete do banheiro. Como eu falei, dava. Eles deixavam, basicamente, né? Vou contar bem sucintamente. Para que conseguissem fazer algumas reformas no encanamento desses apartamentos, dos conjuntos habitacionais, eles deixavam os canos expostos. Só que esses buracos que deixavam para os canos, você conseguia passar de um apartamento para o outro, pelo gabinete, pelo espaço do gabinete do banheiro. Alguns espaços eram tão grandes que você conseguia passar de andar. De andar. E um belíssimo dia, um cara que estava com acesso à arma, ele fugiu lá de um centro de acolhimento de pessoas com vício em substâncias ilícitas, né? E aí ele tava lá meio descontrolado, e aí ele invade esses conjuntos e ele acaba, né, encontrando a Ruth e dá um tiro nela. E a polícia vai encontrar ela, né, depois deles avaliar essas ligações, de os vizinhos ligarem pra Deus do mundo, falando: tá fedendo o apartamento dela, essa mulher não sai do apartamento, ela sempre passeia por aqui, a gente não tá vendo ela. E aí eles vão entrar, tá lá a casa toda revirada e a Ruth morta. E aí a gente consegue perceber como a obra do The Forbidden vai se apoiar muito nesse contexto. E aí, né, agora parece que eu tô jogando um pouco um caso ali de assassinato. Mas calma que vocês vão entender como isso se conecta com a própria história da obra e como a gente consegue fazer esses paralelos entre ficção e realidade. Vamos falar um pouquinho do conto. Beleza. Entendi, Sed, que o conto fala lá do Candyman. Beleza, mas como que funciona essa dinâmica da obra? Beleza. O conto, ele narra a história da antropóloga Ellen Buchanan. Ela é uma pesquisadora lá, acadêmica, bonitinha, universitária, que ela é uma mulher branca, isso é importante para a continuidade da obra, e que ela trabalha numa tese acadêmica sobre pichações em locais públicos. E ela vai falar sobre as implicações estéticas e sociológicas lá dessas obras, né, das pichações. Quase me enrolei aqui falando, perdão. E aí, ela vai escolher o conjunto habitacional de Spectator Street, que desde o início já é narrada como uma região decadente, depredada, miserável, tomada pela marginalidade, pela pobreza, pela imundície. Mas ela fica maravilhada porque ela vê uma grande galeria aberta. Tá com um monte de pichação, um monte de grafite. Ela fica tipo gag, né? Fica assim, acrílica, com tanta obra ali, tanta coisa que ela consegue analisar. E em um desses locais, ela vai ver uma pintura numa parede. Ela entra dentro de um prédiozinho e vê uma pichação lá na parede. E aí eu vou ler como ela descreve essa pichação. A pintura era mais hábil do que a maioria que ela já tinha visto, repleta de detalhes que emprestavam à imagem uma veracidade perturbadora. As maçãs do rosto saltavam através da pele que tinha cor de leite desnatado. Os dentes, afiados em pontas irregulares, convergiam todos sobre a porta. Os olhos do modelo, por causa do teto baixo do cômodo, encontravam-se a poucos centímetros do lábio superior. Mas esse ajuste físico apenas emprestava força à imagem, dando a impressão de que ele tinha jogado a cabeça para trás. Fios emaranhados de cabelo serpenteavam a partir do escalpo e através do teto. E aí ela vai ter essa descrição e junto desse grafite vai estar doces para um doce. E aí, enquanto ela tá ali, ela vê isso, aí ela sai desse conjunto, ela fala, gente, meio perturbadora, né? Esse grafite, ela vai encontrar Annie Mary. Annie Mary é uma moradora de Spectator Street e é mãe solo de um bebê, o Carrie. E aí, ela tá conversando lá com a Annie Mary. E a Annie Mary fala: ai, esses prédios tudo abandonado, tudo podre, eu odeio esse lugar. Spectator Street aqui é um monte de violência, tem um monte de assassinato, não é seguro aqui não. O que que você branquinha aqui tá fazendo? Tipo, gente, né? O que você quer estudar? E ela fala: tô estudando as pichações. Ela, estudando esse lixo, essa sujeira. Moça, vai fazer uma coisa melhor da sua vida. E ela fala, ai, as pessoas roubam as próprias. As pessoas eram roubadas lá na própria porta da casa delas, as crianças tacam fogo em lixo, tipo, uma coisa bem animalesca, sabe?
E aí ela fala, a polícia não tá nem aí para o que acontece nesse lugar. Os tiras ficam de longe daqui o máximo possível. Quando patrulham, se limitam a prender a molecada por bebedeiras e coisas do tipo. Eles têm medo, sabe? É por isso que eles ficam longe. Gente, a polícia tem medo desse lugar. Pra vocês verem como esse lugar ele é descrito. E dá pra, né, acho que a gente já consegue, desde já fazer paralelos com a realidade. Então, a gente vai percebendo como as próprias pessoas ali dentro e o próprio exterior, né, de Expected Street, vai categorizando esse lugar como subhumano, perigoso. Na obra, em certo momento, ela descobre sobre, né, as pessoas falando sobre uma onda de assassinatos que tá acontecendo. Um cara lá, acho que é numa loja de conveniência, é assassinado, esfaqueado lá no banheiro. E aí ela vai ficar, assim, chocada, vai falar, gente, chega lá pro marido dela e fala, meu Deus, gente, tipo, um monte de gente tá morrendo, um monte de assassinato, mas ninguém tá falando disso na mídia. Aí o marido fala, olha, nunca ouvi falar que tá tendo assassinato lá, você tem certeza que isso é verdade? E aí os amigos dela falam também, gente, olha, não vi isso em jornal, não vi isso em lugar nenhum. Se os crimes fossem tão brutais que nem você tá falando, estaria em algum lugar. Eles não estão mentindo, não? Não estão pedindo atenção? E aí a gente percebe como essa dinâmica é colocada, né? Os amigos dela, pesquisadores brancos, colocam as pessoas ali do conjunto habitacional como mentirosas. Ah, esses pobres devem estar querendo atenção da mídia, deve estar tudo mentindo, é assim mesmo. Ah, se o lugar fosse tão violento assim, a gente saberia. Ali só é um monte de gente pobre, fudida. E a gente vai vendo como essa relação vai se dando ao longo do livro, ao longo desse texto. E aí, a Ellen fala assim, gente, não é possível que eles estão mentindo sobre assassinato. Peraí. E aí ela começa a investigar. E aí ela vendo, falando com a polícia fala que. Ai, as pessoas aqui inventam um monte de coisa, inventam um monte de baboseira. Eles falam, inclusive, que tem um cara aqui que fica perseguindo todo mundo com um gancho na mão e matando um monte de gente. Doideira, né, filha? Até que um belo dia, ela vai visitar a Anne Mary e, e o Carrie, o filho da Anne Mary, ele tava lá na varandinha da casa do apartamento da Anne Mary e ele é achado degolado, cortado o pescoço da criança. Pois é. E aí, né, tem toda a questão lá do funeral da criança, a Anne Mary fica desolada. E aí a Ellen fica tipo, gente, mataram uma criança, um assassino de bebê. Vão falar disso? E aí a polícia fala: não, esse crime aqui é um absurdo. Mataram a criança. Pela criança eu dou minha vida. Sabe, uma coisa bem Inês Brasil. E aí, todo mundo fica chocado, tipo, uma criança, sabe? Morreu ali, então assim, agora a gente vai pesquisar. E aí a Anne Mary não, a Ellen vai lá e visita de novo esse prédio onde ela viu essas pinturas. Ela fala, gente, eu vou continuar investigando, porque assim, né, o prédio é perto da casa, do lado da casa da Anne Mary, deve ter alguma coisa aqui que eu vou achar. E aí ela, junto com o, a pichação, né, o grafite que tava lá na parede da figura que a gente descreveu agora há pouco, ela se depara com um colchão, cobertas, uma pilha de doces com navalhas. E ela se depara com uma figura. E aí vão colocar na obra. Com a silhueta desenhada contra a luz, ela mal conseguia enxergar o homem na soleira da porta, mas sentia seu cheiro. Ele cheirava a algodão doce. O zumbido o acompanhava ou estava dentro dele. E aí, ela começa a trocar ideia com essa belíssima figura com cheirinho de doces. Hum, parece aquela. Ai, aquelas bonequinhas de cupcake que tinha cheirinho. É essa pessoa. Ui, que legal. E aí ela vai falar, vão haver algumas acusações. Vão dizer que suas dúvidas derramaram sangue inocente.
Mas eu me pergunto, para que serve o sangue se não para ser derramado? E com o tempo, o escrutínio vai passar, a polícia vai embora, as câmeras serão apontadas para algum outro terror, que serão deixados em paz para contar histórias sobre o Candyman outra vez. E aí essa figura se revela. E é muito interessante esse trecho porque ele fala, né? Com o tempo, o escrutínio vai passar, a polícia vai embora e as câmeras serão apontadas a algum novo terror. O terror foi a morte do Carrie, mas logo depois vai entrar no esquecimento e aí todo mundo vai esquecer o quão Spectator Street é violento e a mídia vai para outro lugar. Ali é só um território em que você joga. É quase a dinâmica do que aquele Mbembe vai falar da necropolítica, né? O Estado joga as pessoas ali na periferia, deixam elas morrerem. Ui, ups, I did it again. Alguém morreu ali, a gente filma ali um balanço geral e joga a câmera para outro lugar, depois vamos falar de Copa, né? Bora falar de Copa? E aí esquecem que as pessoas estão sendo violentadas, que as pessoas passam fome, que as pessoas morrem. Até acontecer outra coisa e aí eles voltam com as câmeras para lá de novo. E o Candyman vai dizer. E depois vão contar histórias sobre o Candyman outra vez. Vai virar tudo uma lenda urbana, minha filha. No final, é isso. Vão falar meia dúzia de vezes, vai ter uma notícia aqui, uma notícia ali, depois vai todo mundo esquecer e eu vou virar só uma lenda urbana. E aí, ela vai descrever essa figurinha do Candyman. Ele reluzia ao ponto de ser berrante. Sua pele era de um amarelo que lembrava cera. Os lábios de um azul pálido, os olhos selvagens cintilando como se a íris fosse encostada de rubis. Seu paletó era todo remendado, assim como as calças. Ele era, pensou Ellen, quase ridículo, com seus retalhos manchados de sangue e seu toque rosado nas bochechas amareladas. No entanto, as pessoas eram superficiais. Elas precisavam dessas exibições e logros para se manter interessadas. Milagres, assassinatos e demônios expulsos, pedras roladas para fora de túmulos. O glamour barato não corrompia o sentido que havia abaixo da superfície. Eram, tão somente, na história natural da mente, as penas reluzentes que atraíam as espécies para acasalarem com seu eu secreto. E no final, o Candyman ele é só uma representação desse medo, né? Toda essa mídia. Ele é o que se imagina de um monstro perfeito. É o gancho na mão, é essa pele meio morta, os lábios meio tenebrosos. Ele tem essa figura ele é essa figura ameaçadora. E essa figura que ameaça. Não só ameaçadora, mas que ameaça. E aí eu guardo essas palavras. E aí a Ellie fica perturbada, porque aí ela percebe, tipo, achamos o assassino de bebê. E aí ela fica a todo momento, tipo, gente, eu tenho que sair daqui e contar pra todo mundo que esse cara existe, foi ele que matou o bebê. E é ele que tá por trás de todos esses assassinatos. A gente percebe também, quando ela diz essa questão da aparência dele ser chamativa, é quase uma analogia ao próprio território, né? Ele comete esses assassinatos e eles viram as câmeras para os conjuntos habitacionais. Mas acabou, as câmeras vão para outro lugar. Ele é quase essa representação midiática, essa representação do assassino perfeito. E que ela acha que no momento que prender ele, tudo vai acabar. Só que a violência, ela tá incrustada nesse ambiente, porque esse ambiente, ele é violento por si só, porque ele é feio, ele foi criado para ser violento. Ele é uma política de Estado ele ser violento. Porque eles jogam as pessoas ali para morrer, marginaliza e dá condições precárias e a violência acaba se reproduzindo. E aí ele vai virar só um local em que as pessoas olham e temem. Ele não é um lugar para ser acolhido. E aí a gente consegue perceber os paralelos com a vida, não só os ambientes dos anos 80, mas o próprio ambiente, né, em que a Ruth McCoy faleceu. Então esse ambiente em que todo mundo percebia ali que era precário, violento, já era avisado para polícia, a polícia ignorava. E a mesma coisa está acontecendo aqui na obra. E a mesma coisa perdura até hoje no Brasil, por exemplo. A gente tem ambientes segregados racialmente e territorialmente, que são espaços violentos e são tratados como, ai, as pessoas ali são violentas. Certeza? Será que não são
não é uma experiência social ali que está sendo feita de colocar aquelas pessoas na violência, e aquelas pessoas elas são criadas na violência pela violência. E aí o Candyman, ele vai falar um pouquinho. E aí eu acho esse trecho o trecho mais importante da obra, e aí a gente vai se prender bastante nesse trecho. Se você aprendesse, disse o demônio, só comigo você não importaria, não iria importar pela vida. A voz dele tinha se transformado em um sussurro. Eu sou um rumor, cantarolou no ouvido dela. É uma condição abençoada, acredite em mim. Viver nos sonhos das pessoas, ser sussurrado nas esquinas, mas sem precisar, você entende? Se eu matar você aqui, se eu abrir você com meu gancho, ele traçou o percurso do ferimento prometido com um gancho, avançando até da virilha até o pescoço. Pense em como eles marcariam este lugar com suas conversas. Apontariam conforme passavam, dizendo: Ela morreu ali, a mulher de olhos verdes. Sua morte seria uma parábola para assustar as crianças. Amantes a usariam como uma desculpa para se abraçar ainda mais. E aqui é o meu trecho favorito, porque ele permite tantas percepções. Quando a gente coloca a gente vê essa parte de mulher dos olhos verdes, a Ellen, ela só teria empatia por ser branca. E aqui pode parecer, ai, mimimi. Ouça, o Candyman, ele é retratado como essa pele amarelada, mas a gente vai ver que as representações nos filmes, o Candyman ele é negro. E aqui eu vou pegar primeiro a parte do território. O, o Candyman, como o próprio território, ameaça a mulher branca que caiu de paraquedas ali, muitas aspas. O Candyman, ele é o próprio território ameaçando ela. Ela é essa pessoa, ela é essa cidade branca, higienizada, esse centro higienizado que sente a ameaça dessa periferia. Se a gente ler como estereótipos de gênero, acho que é a minha leitura favorita, o Candyman é esse homem negro que a gente tem essa compreensão quase do gangster, o homem negro como uma ameaça, o homem que vai pra cima da mulher branca, o homem que é uma ameaça sexual pra mulher branca. E a Ellen como essa mulher branca casta, inocente, vítima. Aqui a gente consegue ter muitas leituras do papel dessa própria dinâmica de gênero, de como a própria, por exemplo, Anne Mary, ela é retratada. Ela é a mulher negra, solo, na periferia, que tem o seu filho morto pela própria violência da periferia. Isso eu acho que é muito sintomático da sociedade que a gente vive. Aqui a gente não tá falando só da questão dos conjuntos habitacionais dos anos 80 em Chicago. A gente tá falando de uma própria dinâmica de território que permanece até hoje, inclusive no Brasil. E aqui a gente percebe como esses estereótipos eles estão sendo reforçados a todo momento. E, inclusive, nessa mesma cena, o Candyman ele se aproxima e ele pede um beijo pra Ellen. Ele se aproxima e ele fala: se você não quer que eu te mate aqui, me dá pelo menos um beijo. Então, esse avanço do homem negro, essa ameaça que ele representa pra Ellen que tá ali, ela é a vítima. Eu não tô dizendo que faz com que isso seja menos problemático. Mas é um estereótipo comum que a gente tem no social em que o homem negro ele é a violência. Ele é essa ameaça. E que o homem branco estaria ali para proteger essa mulher branca da ameaça do homem negro. Porque esse homem negro é o assediador, é quem vai começar essa violência sexual, e o homem branco é o cara provedor que vai proteger dentro do lar essa mulher branca. E vocês podem falar, eu não acho que é isso. Tem certeza? O quanto de representação desses homens hoje em dia que a gente tá tendo, do homem branco que tá falando que a mulher tem que ficar em casa, que ele vai prover tudo, mas quem é essa mulher que ele quer prover tudo? É a mulher negra da periferia? É a mãe solo? Porque eles falam, ai, não aceite mãe solo. Se a gente for pensar numa dinâmica de território, e na própria estatística, a maior parte das mães solo brasileiras são mulheres negras.
Então, de quem a gente tá falando que tem que ser protegida? A gente tá falando de mulheres brancas aqui. De como esses homens brancos vão proteger e vão conseguir prover pra elas. Então, a gente tá falando de todo um contexto social que vaza pra obra. É um contexto de gênero e a própria dinâmica de território e social que ela é transversal na obra, mas que ela consegue ser lida através da obra. Depois dessa cena, o Candyman dá um beijo na Ellen, força um beijo nela, e aí um monte de abelha vai lá, porque ela fala desse zumbido, são abelhas que ficam rondando o Candyman, e aí ela acorda perto de uma fogueira, ela encontra o bebezinho, o corpo do Carrie, meio morto, meio vivo ali, e vai ser jogado na fogueira. E aí ela vai atrás, consegue pegar ele no colo, e o livro termina com o Candyman empurrando ela, cortando a garganta dela, empurrando ela na fogueira. Essa última cena, ela é muito importante pra gente entender como esse conto ele vai ser importante para os filmes de 1992 e o remake de 2021. Todas essas obras elas vão fazer referência à história da antropóloga branca maluca que sequestrou um bebê e jogou ele na fogueira. E aí a gente vai entender essa primeiro, a mulher que sequestra um bebê e joga ele na fogueira. É uma dinâmica quase da bruxa. Acho que a gente consegue perceber um pouco disso. O quanto essa representação da mulher maluca que sequestra um bebê, essa ameaça à criança. E ela enlouqueceu. Por que que ela enlouquece? Ela é a mulher branca que foi estudar num território negro. Essa mulher que ela vê a violência dali, vê tudo que aflige ali, e ela enlouquece buscando a justificativa dos assassinatos. E ela própria é vítima dos assassinatos. E no final, que o Candyman tinha falado de que o lugar onde ela morreu ia virar um ponto turístico, de fato vira. Ela vira parte da lenda. E isso fica claro quando a gente percebe nos filmes posteriores de que, de fato, é a história dela que é lembrada. O bebê, o Carrie, ele é só o bebê que foi sequestrado pela Branca. E ela é a mulher que enlouqueceu no território. É a vítima do território. Ao mesmo tempo em que ela teve uma agência de matar um bebê na fogueira, supostamente, ela é uma vítima do território. Ele enlouqueceu ela. Então, essa ameaça, não só física para ela, porque afinal matou ela, mas essa ameaça psicológica, essa ameaça mental dela. E a gente consegue entender essa demanda, essa leitura de que o território, ele é uma ameaça para quem é de fora. Ai, quem tá dentro, tá super acostumado. Agora, você não vai se meter naquele lugar que, né, de gentinha. E no prólogo, agora sim, o Barker, ele vai dizer: a lenda urbana sobrevive por meio de histórias que são contadas e recontadas de uma pessoa a outra. Fofocas, rumores, boatos que reinventam e regeneram o mito. Então, a Ellen, ela não faz apenas parte do mito do Candyman. Ela renovou esse mito e manteve o mito vivo. E ela mesma virou a lenda, da mesma forma como ele falou no momento. Então é interessante a gente entender, de novo, voltando lá no que o Howard Becker falou e o Said fala, como o momento em que o texto é escrito, a narrativa, como a narrativa é construída, demonstra muito sobre o período histórico em que aquilo foi escrito. A partir do Candyman, a gente consegue ver as representações estereotipadas e as interseções entre raça e gênero, a representação de territórios periféricos nessa época, a própria representação desses territórios e a violência deles. Gente, o texto é de 85. A morte da Ruth McCoy é de 87. Eles estão compartilhando um mesmo contexto social. Então, como esse contexto ele está presente no assassinato da Ruth e ele vaza para a obra. Então, isso se tornou tão sintomático que o Barker ele incorpora na história do Candyman e inspira os filmes posteriores dele. E aqui a gente também consegue perceber a própria estrutura narrativa do texto
de como o território é uma ameaça para quem é de fora. E aí essa dinâmica do desse território estranho, essa ameaça para o estrangeiro. Então, você que é do centro, não se mete aonde, né, não, você não é bem-vindo. Então, não vai para a periferia, não se encontre lá, porque senão você vai acabar sendo violentado lá. Então, é quase essa questão, né? Enquanto o Carrie era a ameaça e todas as outras pessoas eram a ameaça no território, ele não era grande problema. No momento em que uma mulher branca morre naquele espaço, aquele espaço se torna, sim, uma grande ameaça. Então, a ideia desse episódio era exatamente a gente entender como, por meio de textos ficcionais, a gente consegue entender dinâmicas sociais, dinâmicas de território, dinâmicas de gênero, raciais. Por exemplo, eu fiquei pensando como os meus livros de ficção preferidos, eles retratam a própria questão, por exemplo, do orientalismo, né? Eu estava lendo recentemente os livros da Cassandra Clare, a minha autora preferida, que ela escreve sobre a Cordélia, que é uma personagem dela entre os anos 1890, do século XX, e que a Cordélia ela é uma mulher persa. Tem um trecho desse texto que me ficou matutando na cabeça, que é quando ela dança do ventre, e o James, que é esse cara que ela se relaciona, ele é um inglês, né, branco, e ele fica hipnotizado com ela dançando dança do ventre. Ele fala que é quase uma mágica. E aqui a gente tem a gente reforça o que o próprio Said estava falando do orientalismo lá atrás, quando eu falei pra vocês. A dança do ventre, essa mulher árabe, como sensual. Ela é sempre representada nos livros da Cassandra Clare como ela tem seios fartos, uma cintura muito bonita, o corpo muito bonito, ela tem cabelos de fogo. Então, essa mulher que ela ameaça, ela é misteriosa. E ela reforça esse próprio estereótipo da mulher islâmica, dessa mulher árabe. Então é muito interessante como essa dinâmica funciona. Porque a gente tá falando de um livro de ficção, gente. Um livro de ficção escrito em 2020, 2020 e poucos. E que ele ainda assim reflete estereótipos orientais, não só de uma época, mas que ainda perduram. A gente ainda não tem uma imagem do Oriente muito longe disso. A gente ainda tem uma imagem de que na China se come cachorro, o Japão super tecnológico. Deixa de ser? Não, mas ainda assim, eles são espaços que são além disso, né? E aí é isso que eu queria colocar pra vocês. O que vocês estão lendo? Primeiro, espero que vocês estejam lendo. Nem que seja fanfic na Wattpad, gente, por favor, leiam. Mas o que a gente está lendo e como essas representações são feitas nesses textos, que representações são feitas, de quem é feito e o que está por trás dessas representações. E como a gente pode perceber questões sociais, fenômenos sociais a partir desses textos. Repito, não é todo texto que a gente vai conseguir fazer isso, mas a gente consegue esmiuçar, tirar algumas camadas disso. Hoje foi um episódio bem brisadinho, mas foi uma coisa diferente. Acho que é legal a gente trazer essas reflexões de quando a gente pensa realidade e ficção, a gente pensa como coisas muito segregadas, coisas muito separadas. E na verdade eles se conectam e eles estão muito. Tem uma ligação intrínseca, porque é uma pessoa que está escrevendo a partir de um lugar na sociedade sobre uma história. Então, quais as referências dela? Como ela percebe esse mundo? Porque o próprio livro de ficção, ele só vai conseguir ser escrito a partir das referências que ela tem do mundo em que ela vive. Então, não tem como você escrever Duna se você não para pra pensar no deserto. Então, você precisa ter um arcabouço, de categorias para você mobilizar naquele texto. E perceber como essas categorias são mobilizadas, por quem elas são mobilizadas. Só para finalizar, eu queria ter o próprio texto do Edward Said. Ele tem um texto posterior, né, que ele fala sobre essas representações do Oriente.
ele cita um livro do Camus, de um cara que ele tá andando na praia e tal, e ele mata um árabe. É isso. Ele conta ali como o protagonista mata o árabe, o estrangeiro. O estrangeiro é um texto de 1942. O Albert Camus, ele vai escrever O Estrangeiro, e aí ele fala sobre esse cara ali da Europa que tá andando na praia com os amigos e tal, e eles encontram um grupo de árabes. É isso, gente, não tem nome, são os árabes. Simples assim. E aí um dia, né, ele vai encontrar um árabe ali folgadinho que vai estar com canivete e tal, vai folgar com ele, e ele mete a porrada no árabe e mata o árabe na praia. E no final, é o árabe. E o árabe representa tudo que se sabe sobre o árabe. Quem que é o árabe? É o árabe. É o árabe ali com os panos dele, com o canivete dele, que fala a língua dele. É o árabe. Esse protagonista, ele sofre, né, as consequências depois, ele é preso, acho que é condenado à pena de morte, mas esse personagem ao longo do livro inteiro, ele só fala, gente, mas eu matei o árabe, tipo, sério que vocês vão me prender por causa disso? Tipo, gente, é um árabe, pelo amor de Deus. E a todo momento ele não acha que ele tá errado de ter matado o árabe, tá? Ele acha que ele tá certo, que é tipo, era o direito dele. E é muito interessante essa dinâmica, porque o Said, ele vai falar do Camus exatamente nessa questão de. Tem ali uma crítica, né? Mas o fato dele representar o árabe como o árabe já demonstra uma própria visão do Ocidente sobre o Oriente. Quem que é o árabe? É o árabe. É o Mohamed ali. Deve ser Mohamed o nome dele. Sabe? Essa é a representação que a gente tem. Então, de novo, é o literário, a ficção, falando sobre a realidade factível, a realidade real, né? Não uma realidade ficcional. É mais ou menos isso que eu queria falar. Espero que eu não tenha sido muito confuso no episódio de hoje, tenha dado pra entender o meu ponto. Ah, gente, no final é um episódio sobre reflexões. É isso. É um podcast de reflexões em que eu falo sobre coisas que me afligiram ultimamente. Então é isso. Leiam e percebam a influência do social e do cultural nas obras ficcionais de vocês. Novamente, vou reforçar o episódio do Mil e Um Crimes sobre a Ruth McCoy. É o episódio 487, 487. Ouçam as meninas do Mil e Um Crimes. E se vocês forem, né, eu não sei quantas pessoas estão ouvindo esse episódio, mas se um dia eu irritar e vocês forem ouvir o episódio delas, coloca lá no comentário. Vim pelo Argonauta. Elas vão ficar confusas. E aí elas vão ouvir aqui. Ai, ai. Enfim, gente, meu sonho. Isso é tudo por hoje. Eu espero ter bagunçado um pouquinho a mente de vocês, ou ajudar a organizar algumas ideias. Eu acho que eu não organizei ideia nenhuma hoje, mas é isso. Um abraço e até a próxima semana. Esse foi o Argonauta de uma Mente Confusa, o seu podcast de reflexões. Se alguma ideia ficou reverberando, se algum verso te atravessou, então a viagem valeu a pena. A gente se encontra na próxima travessia, gente. Um beijinho, beijinho, beijinho. Até lá, tchau!